E aqui estamos com o Roberto Leal. Roberto, muito obrigada por ter vindo à Costeleta de Adão. É com muita pena que ouvi dizer que o Roberto vai para o Brasil. Mas vou e volta. Pronto, Agora... é isso que a gente quer, é que o Roberto vá, mas volte sempre. Tão bom ouvir isso. É genial, genial. Não está aborrecido com Portugal. Na verdade, o Brasil agora está mais apetecível economicamente. Mas sabe que eu digo uma coisa? Eu sou muito grato da forma que Portugal colocou as coisas, porque eu podia ter não entendido e ficar aquelas coisas como foi o nosso querido Francisco José. O Francisco José foi um artista que partiu, foi embora, triste, e disse, já numa fase terminal, falou, diga para Portugal o quanto eu fui importante para o Brasil. Eu fui com essa dor. Essa dor não existe, nunca existiu. Eu tinha uma vontade imensa que Portugal entendesse o quanto eu amava. Eu queria compartilhar com Portugal as coisas boas que eu tentava fazer de Portugal no Brasil. Claro. Porque houve muitas atitudes no Brasil. Por exemplo, um dia o meu filho chega com a mão fechada em casa e diz, pai, Portugal não é bacana como você fala. Por quê, meu filho? Porque Portugal levou todo o ouro. Onde é que você ouviu isso? Eu vi isso na escola. Quer dizer, então esse comportamento que muitas vezes Portugal não fiscalizou, Portugal não foi ver. Outras pessoas foram tomando lugar. A Itália, por exemplo, tem uma presença muito maior do que a presença portuguesa, onde se fala a língua portuguesa. Então eram estas dores que eu tinha de Portugal, não minhas. Então todas as vezes que eu vinha a Portugal, eu queria que entendessem, gente, vamos falar sério, mas venham juntos, se juntem, claro. vamos fazer uma corrente para poder, como estávamos dizendo antes da gravação, vêm as pessoas da televisão brasileira. Então eles vêm buscar o Portugal sob a visão deles. Então eles levam a imagem que lhe interessa. Que é o Portugal dos padeiros chamados Manuel, não é? Sim. Exato. Portugal pitoresco. Exatamente. Os portugueses das andotas. Tudo. Das andotas, de bigode. Exato, do bigode. Espera aí. Já não é bem assim. Porém, aqui neste livro, que também é o pretexto para o Roberto vir a este programa, As Minhas Montanhas... É só para dizer, essa é a pose do Roberto Leal 24 horas por dia. Assim? É assim. Ele dorme assim. Mesmo quando está a cozinhar, está... Qualquer coisa, o Roberto Leal está assim sempre. Aqui houve momentos menos difíceis em que sentiu que, se calhar, não havia tanta gratidão como aquela que esperaria, não é? Você sabe que esse livro era para se chamar as regras de ouro. As regras de ouro. Mas nem sempre as minhas regras de ouro são as suas. Claro. Então, as montanhas foi o que eu achei, porque eu sempre coloquei, não sei se vocês, acho que vocês já viram alguma coisa do Dalai Lama. O Dalai Lama tem uma frase que é fantástica, você é o que você pensa. Então é muito importante essa projeção, trabalhar com tempo para a gente poder projetar as coisas com maior clareza, não é? E eu lembro que o Brasil é um país com todos os problemas sociais que tem, é um país muito otimista. É um país que as pessoas são felizes, mesmo com todo o problema social, de corrupção e problema da violência. Também seria, se não fosse isso, seria perfeito, hein? Sim. Seria perfeito. E então, essa dor que eu carregava não era uma dor minha. Era uma dor pelo nosso país ser tão lindo, ser tão maravilhoso, porque eu sou um apaixonado. Não pensem vocês que em 40 anos de carreira que eu vim aqui, ainda ontem, hoje, gravei um programa que eu recordei chamado Ligeiríssimo. Deu 1 minuto e meio. E com 1 minuto e meio ganhei um disco de ouro. Foi o maior. E eu levei para o Brasil. Fiz um especial em Portugal. 1 minuto e meio. É lógico que doía um pouquinho, porque lá eu tinha todo o espaço do mundo. Mas também depois passei a entender. Nós tínhamos só uma televisão, que era a RTP, quando eu cheguei aqui. Claro. E vínhamos de uma ditadura brava, de uma ressaca terrível. Ainda se sente hoje em dia. Opa! E aí, exatamente, está por aí ainda. Ainda há muita coisa por aí que ainda está... Ainda tem que baixar a... Então, era essa pedra que eu digo no livro. Havia uma pedra... Pois é, a pedra... Eu carregava, eu não estava... E eu precisava, aquele peso era um pouco dolorido. Mas, por exemplo, este programa que nós estamos fazendo, a entrevista que eu fiz com você, Vasco, e com o Marco hoje, foi uma delícia. Eu falei assim, isto é um sonho. Isto é um sonho. Peraí, são os jovens do meu país. Mas abriu-se todo um novo mundo. É um mundo recente que se abriu por causa da sua participação no Último a Sair, não é? E que no livro eu gosto muito do momento, porque é o último capítulo, é o capítulo com que fecha o livro. Sim. E que é relatado como um processo muito intenso de autoconhecimento até, não é? De se superar a si próprio. Sim. Aliás, palavras do Roberto, até diz que encontrou uma paz
Graças ao Último a Sair. O Último a Sair foi o programa que me deu as condições de eu dizer as coisas mais profundas. Porque rir dos outros é muito fácil. Agora, rir da nós gente próprios, é não uma é? delícia. Quando a gente ri da gente, é quando a gente está em pleno. É que nem quando você faz um show em que você está doando e que está recebendo. Quando você consegue fazer um show e que realmente está pensando no próximo, não na bilheteira, mas sim no conforto que você possa trazer, material, espiritual, qualquer coisa. Por exemplo, um dia desses, eu participei de um simpósio de médicos. E o que é que eu fui falar? Eu fui falar de amor. O amor cura. Está provado, não fui eu que... Tomarei ter sido eu. Então, essas coisas que eu acho que devem estar no nosso cardápio diariamente. Então, quando eu vou na televisão, sou muito otimista, de uma certa forma, e muitas pessoas achavam, Roberto, é uma conversa, é muita conversa e tal. Então, levou muito tempo para achar que aquilo não era teatro. E era, sim, a posição. E hoje... Mas os médicos ficaram convencidos com essa história do amor? Não, os médicos são muito céticos. Sim, é só químicos. Sim. Só que o amor também é químico, um bocadinho. E eu falei exatamente após eles, claro, fico toda essa parte resguardada, toda a parte técnica, mas dizendo que aquela terapia, por exemplo, que você chega no médico e a pessoa, só de você estar, sentar em frente ao médico, que ele te diga que tudo vai ficar bem, que tudo vai melhorar, que hoje há tratamentos muito mais atualizados, só isso já é uma terapia. É esse amor que eu coloquei nesse simpósio. Roberto, fala do facto de agora estar em paz. Antes disto, havia uma guerra ou com alguém aí dentro da sua cabeça? O que é que se passava? Havia algum conflito por aí que se resolveu agora com... Vasco, foi bom você falar isso. Não havia, era comigo. É por isso que eu gostou. Isso é ótimo. Então, a maior luta é com a gente. E a minha era a maior porque era a minha, como a sua dor, e a sua luta é a maior porque é a sua. É você que tem que resolver. E às vezes, às vezes o tempo se passa e a gente parece que vai escapando da mão, parece que a gente não vai conseguir, sabe aquela coisa de... Como areia entre não estou conseguindo ficar com essa situação. E teve um tempo que eu fui daqui. Saí daqui da mesma forma que eu vim, tudo, mas aí já foi uma viagem diferente. Quando eu vim, eu trouxe todos os meus filhos. Então, o meu peso, ele era um pouco acentuado. 3 meninos brasileiros, minha esposa brasileira, eu, o único português, trazer todos para a minha terra. Espera aí, eu sempre falei de Portugal, de uma forma... Eu vendi para eles um Portugal muito lindo. E quando eles chegaram aqui e viram algumas dificuldades, por exemplo, a minha filha, a Manuela, é uma excelente atriz. Ela não conseguiu fazer nenhum papel em televisão porque é brasileira. Então, você está entendendo? Sentiu-se culpado nessa altura, de alguma forma? Aqui não estou chamando a atenção Portugal. Acho que Portugal tem mais que fazer telenovelas com os portugueses. Porque os brasileiros nós já tivemos todas. Acho que está tudo certo. Não pode haver duas regras, há uma regra. Agora, o que eu acho é que, na verdade, são essas coisas. Eu lembro que eu falei uma vez com a Glória, dizendo, o dia que Portugal fizer uma telenovela portuguesa, com o cotidiano português, como nós pensamos, como nós somos, vai ser sucesso. A TVI está fazendo esse trabalho. Exatamente isso, porque é a nossa realidade. Enquanto nós ficamos imitando os outros, nós não éramos nem eles nem nós. É verdade. Roberto, este livro tem prefácio do Bruno Nogueira, e aqui voltando um bocadinho também à última a sair, o prefácio é um bocadinho hardcore. Sim. O Roberto deu-lhe rédea solta para ele escrever. Você sabe que duas coisas o Bruno fez-me pensar mais, mas duas coisas importantes. Uma foi quando ele me telefonou para o Brasil e ali eu vi que todo aquele homem que tem uma visão, a sua forma, a sua linguagem, eu vi que ele era uma pessoa séria, porque todo homem inteligente é sério. Quem não fizer um trabalho sério não pode ser um homem inteligente. Claro. E ele, então, deixou muito claro que seriam preservados os meus valores, uma série de coisas. E é por isso que a gente teve esse desempenho. Ele me deu liberdade para que eu brilhasse. Quando eu achava que em um determinado momento aquele script não estava de acordo, ele falou, como é que você faria? Eu faria assim. E havia diálogo, não é? Exatamente, ele me permitia que ele fizesse. Mas ele jogou aqui com uma coisa muito sensível, que é o seu lado religioso.
Uma coisa que o Roberto aprendeu foi a rir-se de si mesmo. A minha pergunta é, e Deus, terá sentido de humor? Mais que isso. Deus sabe tudo. Deus perdoa tudo e a todos. Lembra daquela frase? Perdoai os que eles não sabem o que fazem. Ele sempre soube o que tem que fazer. Mas ele sabe que a sobrevivência, que o único caminho que eu tinha era a contramão. Mas era o único que existia. Esse era o único caminho que tinha. Eu já tinha feito os melhores programas, eu já tinha vindo daqui com 800 mil pessoas com o Padre Marcelo, eu já tinha batido todos os recordes, fiz um disco que ganhou 2 prémios, como o Canto da Terra, mas ainda não estava. Então, a partir do momento em que eu aceitei fazer sem deixar de ser eu, porque eu podia vulgarizar, por exemplo, quando eu fiz um papel de gay, eu disse, tudo bem, eu quero ser o gay mais lindo, certo? Porque eu estava preservando o ser humano. Eu não vou vulgarizar. Claro. E tudo foi assim. Tudo. Agora, lógico, quando ele escreveu o prefácio, a Maria João, uma das pessoas que agora até está no Brasil, da editora, olha, Roberto, não sei. Eu já li, mas... Gostava só de citar um bocadinho para as pessoas saberem mais ou menos do que estamos a falar. Leia a primeira partezinha. Logo o início é chamada entrada a pé juntos. Exatamente. Essa é muito, muito boa. Vou direto ao assunto. Irrita-me o Sr. Roberto Leal. Não gosto do cabelo, a roupa faz-me confusão à vista e o sotaque indeciso entre 2 países dá-me vontade de enfiar este corpinho carnudo no Opel Corsa e espetar-me a 140 km, porque o Opel não dá mais, contra uma carrinha que transporte bilhas de gás cheias. Sendo a teu convicto, muito mais me incomoda que tudo o que diz inclua uma alusão a Deus, assim com letra pequena, Nossa Senhora, qualquer outra passagem do best-seller de ficção, a Bíblia. Entendeu? Quer dizer, eu fiquei numa casa 3 meses. E agora, o programa, vamos dizer, o conceito do programa é muito inteligente. Sim, senhor. É muito inteligente, não é à toa que ele ganhou todos os prêmios, porque era uma inovadora. Quando eu vi uma menina debaixo de um chuveiro, fazendo todas as cenas sensuais, aquela coisa toda, e eu vendo o chuveiro desligado, foi ótimo. É a melhor forma de ironizar os reality shows, porque eles sabem tudo, sabem onde estão as câmeras e fazem que não é nada que sabem. Então foi essa atmosfera que ele quis criar, e conseguiu criar, ele chamou. Então acho eu que ele deve ter pensado, uma das coisas que ele deve ter pensado, bom, Roberto Leal nada tem a ver com isso, vai ser ótimo, vai ser ótimo ali. Mas a beleza do Bruno Nogueira é quando ele percebeu que eu assimilei e levei a sério, que eu fui 2 vezes ao Brasil, voltei, fiquei 24 horas sem dormir e fechei-me no camarim e eu disse, não quero dar um passo à frente, quero vencer a mim mesmo. Ele percebeu isso. E quando foi no 10º programa que abriram as portas e disse, você ganhou o programa. Aí eu chorei muito. Eu falei, não, mas como assim? Sim, eu falei assim, é unânime. É os colegas, são as pessoas do meio, são a faixa do nosso público, tudo, porque você aproveitou para arremessar tudo aquilo que te foi jogado de uma forma muito autêntica e ninguém percebeu que você em nenhum momento deixou de ser o Roberto Leal. Exatamente. Porque foi quase cruel, quando eu ainda hoje estava falando aqui para o Vasco, quer dizer, aquela hora que está ali Nossa Senhora de Fátima, o Bruno vai lá, coloca a foto dele assim, não mexa nisso. E eu não tinha amizade com o Bruno Nogueira, sabe? Então eu falei, bom, o que é que eu faço? Esperei que ele fez que dormiu, bom, agora já estamos gravando. Eu falei, tá bem, tirei e eu só orava com ele dormindo. É muito bom. Foi um grande programa. Mas pode dizer que o último a sair, toda a gente falava de si e conquistou Portugal e toda a gente acha que foi um vencedor, obviamente, mais do que merecido. Mas não é um bocadinho estranho e chato para si, tendo em conta a carreira que teve, os milhões de discos que vendeu, no Brasil é super estrela, que cá tenha conquistado, por assim dizer, Portugal, pelo seu trabalho na comédia? Percebe o que eu quero dizer ou não? Muito. Não dá vontade de dizer, pessoal, ok, foi giro, mas tenho uma carreira de milhões de discos, pá. Mas quer que eu te diga? Foi aquela contramão que eu te disse. Só havia esse caminho.
Não havia outro caminho, porque as coisas, sabe aquela coisa de dizer assim, ele te dá o cara te dá uma e diz assim, eu estou brincando, mas já disse. Brincando ele pôde dizer, sério não podia. Pois. Então aqui foi mais ou menos o caminho era tortuoso, o caminho é difícil, mas eu acho que a grande vitória é estar hoje aqui com vocês, Se eu não tivesse ganho, não estava aqui. Não, mas ser respeitado por uma geração não é demais isso? sim, que durante muito tempo manteve um grande preconceito em relação ao Roberto, não é? Eu digo, sempre podia não dar tempo. Pois. Eu podia ter ido embora, como muitos claro. vão. Eu vejo, por exemplo, perdemos agora um grande ídolo. Não vamos falar em ninguém, vamos falar numa das maiores do mundo, a Whitney. Como é que essa senhora morreu? De depressão. Como é que o Michael Jackson morreu? De depressão. Esse homem foi num julgamento com o guarda-chuva, ele foi com o roupão de casa. Ora, talento, dinheiro, que se farta tudo. O que é que houve? É exatamente essas coisas. Estes sinais, para mim, eu vejo assim, eu acho que estes sinais que a vida dá é para a gente prestar atenção que existem outras opções, outras possibilidades, sem ser aquelas que nós estamos convencidos. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que existem alguns caminhos que nós não conhecemos, mas que existem. Claro. Certo? Agora, quando você diz, não, isso eu já sei, não, eu já sei. Então você está se afastando de tudo e vai ficando só. Claro. E essas pessoas que vão ficando só, agora mesmo há 15 dias perdemos um irmão querido chamado Vando, que é um cara que fez muito sucesso. Sim, Fogo e Paixão. Isso aí, eu ia cantar isso. Você é fogo. Um rapaz de sucesso. Meu iaiá, meu ioiô. Muito sucesso, compositor, tudo direitinho. Este homem começa a engordar, sabe? Aquela falta de estima, aquela coisa toda, tal. Eu fui falar com ele, já quase não me reconhecia. Eu disse, não é possível. Segurei na mão dele, porque nós começamos juntos no Rio de Janeiro. E eu disse, não tem jeito, está indo. E dali a 5 dias foi embora. E foi embora exatamente porque... É por isso que eu, quando eu falo desta felicidade, porque é uma coisa um pouco rara mesmo, você ter esta oportunidade que eu tive. De você poder realmente se reciclar, você poder, um cara de um tênis, chegar para mim e dizer assim, Roberto, eu gostaria muito que você usasse a nossa marca, uma marca portuguesa. Todo mundo sabe qual era, mas não vamos dizer, certo? E... Aponta a marca para a câmera. Não é essa a do sapato. Tá aqui, ó. É portuguesa. Aí Entendeu? está. Você não Rima sabe. com banjo. Isso. Começa com S. Subtil. E agora vamos comemorar com o finura. Martino, né? Bolas, não tenho aqui. É verdade, pois é, não trouxeste o teu copo. Não trouxe o meu copo. Já que estamos a falar de marcas, olha, não é? tchim-tchim. 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 Beba a caneta. Oh, Roberto, nós temos que terminar, mas eu tenho que lhe perguntar. Já? É verdade. Isto passa num instante. Passa num instante. Este livro chama-se As Minhas Montanhas. Eu neste momento tenho ele preso ao microfone. Pensei que disseste as minhas montanhas e ias olhar para as tuas montanhas. Chama-se as minhas montanhas e ela Era olha para as quase tuas inevitável montanhas. falarmos A disso. minha, antes de encerrar, Sim. o Vasco falou uma coisa aqui muito boa, muito inteligente. E eu não... Foi? Foi. Isso é raríssimo, vamos Pois aproveitar é, e este momento. aproveitar. Temos que aproveitar. Que conheceu-me hoje. Foi o seguinte, não, é que o que você falou aconteceu. Quando eu estava no quarto programa, eu fui ao Brasil. E ali ainda não sabia o que estava acontecendo aqui fora. Não sabia ainda o que estava acontecendo. Porque muitas pessoas pensavam que era ficção, outros que era... Sim, mesmo aqui, que isto e não aquela dá coisa muita toda. gente a achar que foi de verdade. Verdade. E eu estou num concurso em Porto Alegre, na praça da cidade de Porto Alegre. Uma coisa de 1.500 pessoas, um concurso muito grande. Quem cantar a melhor música do Roberto Leal ganha um televisor, era uma coisa lá. De repente, 4 jovens, um de piercing e outro com não sei o quê, não sei o quê. Olhou para mim e falou assim, eu sei que você não é o Roberto Leal. O Roberto Leal está numa casa lá em Portugal, mas nós não vamos dizer nada, tá? Isso é muito bom, isso é Muito bom. Ali eu disse, não é possível. Muito bom. E na volta para cá, quando eu desci no aeroporto, 4 velhinhas, Roberto, meteste-te com aqueles malucos, foste canteiro, não pode, ela chorava. Isso é o sinal de que o objetivo foi Muito cumprido, não é? Exatamente, então houve tudo isso, sim. Muito bom. Você falou. Roberto, queria então perguntar-lhe, em termos de alpinismo, em que parte da montanha ou em que montanha é que se situa o Roberto neste momento? Está-se a sentir no cume, no sopé, a caminho, em escalada? Já desci. A desceu. Porque quando a gente permanece,
você já perdeu. Também fala disso no livro. Exatamente. Ficou lá confortável durante Porque uns houve tempos. momentos que a gente tem essa coisa, sabe? Tem aquela coisa de, poxa, agora, sabe, a gente faz um lindo cinema em casa, já não precisa mais ir dividir o assento com ninguém, você sabe, tem o seu carro, aquelas coisas. De repente você passa a ter tudo. E é um perigo quando você acha que tem tudo. É o início de um fechar aspas. Então, neste momento, eu vou dizer a palavra que eu disse lá para o Vasco, para o teu irmão. A maior conquista é a paz. Se hoje, por alguma razão, que eu tivesse de desencarnar, que eu tivesse de ir embora, não vou dizer assim que porque há tanta coisa, eu acho que o mais bonito ainda está por fazer, porque agora é que a gente está ganhando a consciência. Mas, de qualquer forma, aqueles passos iniciais, porque a gente, para mim, eu não tinha saído do lugar. Está entendendo? Agora, lógico que aquelas vaidades bobas, tolas, que não levam a nada, sabe? Aquela coisa toda. Então, isso, eu fui, ainda sou muito vaidoso. Mas é uma vaidade que não atrapalha ninguém, só atrapalha a mim. Então, posso ir devagar com ela, não há problema. Até faz bem esse, que até sempre acontece saudável. Está entendendo? O cabelo que eu fiz assim, mas o cabelo é o mesmo. Claro. É o mesmo, certo? Entendeu? Claro. Um relógio não vai ser assim, um blusão não vai ser assim. Então, acho que são aquelas coisinhas que, felizmente, ainda sou feliz. Que nem hoje eu falei para a Glória, que trabalha comigo. Estávamos passando num shopping e vi um óculos. Gente, eu tenho muito óculos. Acho que todo mundo tem um óculos. Sim. Temos óculos. Mas eu disse, era aquele óculos. O que eu quero dizer? Fiquei feliz É por um prazer, óculos barato. Eu me presentei com uma coisa pequena. E eu já vi essa mesma frase ao Cristiano. O Cristiano está numa fase muito de tudo, Esse né? está lá no... Imagina. Esse sentou-se lá em cima. Ainda vai ter que escalar uma posição de montanha e tal, essa coisa. A diferença é que ele não via o par de óculos, ele dizia, olha a loja, e comprava a loja. Tem irmã para tomar conta? É isso mesmo. Roberto, muito obrigada. Temos que terminar aqui, infelizmente, porque isto estava pano para mangas gigantes. Boa viagem de regresso ao Brasil. De regresso, quer dizer, é sempre um regresso, tanto quando vai para o Brasil é regresso e Portugal também é regresso, mesmo. não é? É mesmo assim que eu vejo. Acho que é um bocadinho assim. É mesmo assim. Acho que sim. Muito obrigada. E nós voltamos a estúdio agora, não é? Isto é magia. É? Olha nós em estúdio. Bora.